Olá, gente. Eu tô aqui pra gente fazer a leitura da Cruz Celta sobre a economia, né? Peguei esse tema, eu ia gravar 5 perguntas, mas como as 5 perguntas que eu fui olhar, observar, tinha algumas perguntas que de alguma forma ainda estão sendo colocadas como algo mais para um jogo, mais para um tema de jogo do que bem para perguntas objetivas, que às vezes fica meio sem sentido a resposta. Então eu selecionei algumas, mas achei melhor gravar, me concentrar sobre a Cruz Celta, sobre a economia. Começa na leitura, a gente vê aqui claramente que dentro dela, espero que fique legível para vocês, porque eu tô gravando deitado o celular para ele ficar com a tela inteira, e eu acredito que fique, né? Vamos ver. Eu perguntei se os projetos sobre a economia, sobre essas ações de reformas tributárias, tudo isso aí no final das contas iria trazer algum tipo de benefício para o povo trabalhador. Se essa economia, como é que está essa economia? O que é que o Tarô podia dizer em relação aos projetos de economia do ministro e tudo? De uma forma geral, a Cruz Celta ela diz o seguinte: primeira posição, sai a carta do Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é um cavaleiro muito voltado para vaidade. Então, claro que é muito claro no jogo, não sou eu que estou dizendo, é o jogo, que o Cavaleiro de Copas ele traz o quê? Muitas tentativas, ele seguindo, ele indo, quer dizer, o ministro indo a fundo naquilo que ele acredita ser um benefício dentro desse novo projeto de reformas e tudo, mas tem muito a ver com a vaidade do Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas ele traz a energia do Dom Juan, a energia do vaidoso, aquele que gosta de desafiar e conquistas, ele adora desafiar e conquistar coisas. E como é interessante é que sai o vínculo emocional, né? Que sai justamente o Cavaleiro de Copas, que é o cavaleiro movido pelo desejo emocional, de conseguir as coisas por esse desejo, por essa vontade. Quem cobre como bloqueio, como atrapalho, como uma visão que bloqueia o que ele pretende, o que ele quer, o 4 de espadas, que é a carta do isolamento, a carta da trégua, a carta da cautela. Ele não poder fazer as coisas dentro daquilo que ele quer realizar, pensou, fez o cálculo, viu que ia ser uma coisa interessante na visão dele, ir lá e realizar. Não, ele tem que se manter quieto, isso é um grande bloqueio para ele. Ele tem que ter sempre um bom senso de esperar, de tentar ver o que os outros vão achar e de esconder, porque o 4 de espada, ele como bloqueio é de esconder certas coisas. Então ele às vezes tem que contar só uma parte da situação para poder ver se é aprovado, se dá certo. Caso contrário, ele tem que manter a meditação, a frieza na cabeça dele, que é muito difícil. Ele é uma pessoa que ele tem uma autoridade que está sendo oprimida. Ele se vê oprimido porque ele tem que se manter isolado na dele, quieto na trégua, e isso é um grande problema, porque vem como obstáculo para ele. Então, assim, às vezes, a gente percebe que às vezes ele tem uma arrogância de saber o que está fazendo, que é isso, que é aquilo, e a dificuldade que ele tem de implantar isso, porque ele depende de aval de outras pessoas. Então, isso é um grande problema para ele em relação à questão da economia, a aplicar aquilo que ele acredita que tem que ser aplicado. No consciente, na cabeça, tem a dama de espada. A dama de espada é uma dama fria, é uma dama... Olha, se deixarem muito solto, é complicado, viu? Porque a carta da rainha de espada, é uma rainha que ela corta, não quer nem saber. Ela vê o que é bom para ela ou para algo que possa ser futuramente bom para ela. Ela trabalha em cima do próprio umbigo. Então, na cabeça existe um desejo muito grande de aplicar as coisas em relação da verdade que ele crê dentro da economia. Por que eu tô falando ele? Porque ele representa a economia, porque ele é o ministro. Então, eu tô falando, colocando, meio que pontuando dentro da situação, porque ele é o representante da economia, no sentido de realizações, de projetos, de coisas assim.
E que a rainha de espada é uma rainha que ela é fria, ela é calculista, ela não vai pensar se vai fazer A, B ou C, se vai prejudicar A ou B ou C. Ele quer saber se o contexto geral, de alguma forma, beneficia ela dentro dos planejamentos dela, dentro daquilo que ela crê, e ela está armada para cortar qualquer obstáculo do caminho, para ela realizar aquilo que ela quer. Então, existe muita razão, muito racional, muita coisa nesse sentido, né, na cabeça dele de realizar. E ele, pela própria vaidade e por ser obrigado a... Isso é um grande obstáculo para ele não poder ter autonomia 100%, porque existem, né, situações que ele vai ter que se calar ali, ficar na dele, se fazer de morto, engolir, né, meditar sobre o que é certo e o que é errado, meditar antes de fazer, antes de falar, tudo isso aí é um peso. Né? E aqui na cabeça e nos pés, no fator, né? Dentro do inconsciente, vamos dizer assim, dentro daquilo que incomoda ele, os conflitos. 7 de paus mostra que a economia vai passar por muitos conflitos ainda, que a situação do Brasil em relação a conflitos de interesse vão continuar, que não vai conseguir ter nenhum tipo de resultado bom não é muito difícil, viu? Ter um resultado de imediato dentro do governo, de imediato eu quero dizer, 6 meses, 1 ano, numa visão assim, de acontecer situações, coisas que de fato vá ajudar a melhorar emprego, não, isso aí não vai acontecer agora não. Não vai porque o conflito existe, esse conflito ele chega a ser externo, porque o 7 de paus é um conflito externo, ele vai ter que lutar, ele vai ter que guerrear muito para conseguir implantar algo que faça com que, de alguma forma, o Brasil ande. Porque coisas que podem dar certo para o povo em si, para o povão, são barradas, existem conflitos. Coisas que, de certa forma, pode dar certo na visão de empresários, existe a complicação e obstáculos. Então, fica naquele impasse, né? Que o consciente dele tem horas que dá vontade de fazer o que tem que fazer e seja o que Deus quiser, porque a rainha de espada é uma rainha que ela é muito difícil ela ser uma rainha que ela aceite, ela acate ordem, de jeito nenhum. Então é um sacrifício imenso para ter que estar acatando ordem, é a morte para ele, vamos dizer assim. Rainha de espada é uma rainha traiçoeira. É uma rainha que, se for preciso, ela arranjar um jeito velado para conseguir o que ela quer, ela vai dar. Então, nessa posição, mostra que na cabeça dele ele pensa muita coisa de argumentar e de falar numa linguagem que não fique tão clara, para que possa ser colocado, né, na economia para resolver, para dar certo, para colocar a coisa aí mais rápido, para que venha retorno mais rápido. A Rainha de Espada pensa em retorno, a Rainha de Espada pensa na vantagem. Então isso é claro na cabeça dele. Ele pensa como, não como um político que vai ter jogo de cintura, mas ele pensa como economista que ele é, se eu não me engano dizem que ele é banqueiro, né? Não sei se não tenho essa informação, mas que ele pensa muito dentro dos lucros, preto no branco, sabe? Nos resultados, nas possibilidades de resultados. Isso aí, por isso que existe o conflito, né? Na base tem um conflito que impede com que ele ande, com que os projetos da forma, porque a gente não tem consciência, a gente não tem acesso, mas talvez tem muita coisa aí, muito projeto, muita coisa colocada que seria um choque para a classe trabalhista, porque seria mesmo, porque tem muito conflito e a Rainha de Espada não é uma rainha, na cabeça, não é uma rainha que facilite nada, não é mesmo. Aí mostra influências do passado, o eremita, a cautela, a prudência, sabe? Existe uma sabedoria, sim, e o que influencia no passado, dentro da situação, era que talvez existisse no passado pessoas mais prudentes, mais cautelosas, mesmo sabendo das suas necessidades, mas são mais ponderadas, que hoje não é mais, que hoje eles estão mostrando que precisa sim acontecer reformas e reformas e reformas, porque o Brasil sim precisa ter esse movimento, claro. Aí aqui mostra o 7 de ouros. O 7 de ouros no futuro, o 7 de ouros mostra que é inevitável insatisfação, inevitável que seja feito coisas que vai prejudicar diretamente algumas pessoas.
essa carta, ela traz o 7 de ouros na posição de resultado futuro, que para com que essas mudanças ocorram, existe sim uma ousadia. 7 de ouros é ousadia dentro do trabalho, aceitar desafios que é muito difícil. Então ele vai ter que enfrentar desafios dentro dessa questão, dessa postura, para esse resultado começar a andar, e a longo prazo. Porque a temperança lá em cima, que é o resultado junto com a casa do futuro, deixa muito claro que situações vão acontecer, que situações vão ser colocadas nessas propostas aí, né, e na ação real, que vai baldear, que não vai ser uma coisa muito boa de imediato, a muito longo prazo, e vai trazer vantagem para o trabalhador. Porque isso vai influenciar primeiro a classe superior no sentido de vantagem, de menos impostos, disso, de aquilo outro, para chegar até o trabalhador, né? Que de alguma forma isso é complicado, tem que ter essa habilidade para isso, mas que no futuro acaba sendo uma coisa promissora, porque o 7 de ouros, ele traz esse desafio, esse obstáculo, essa coisa, essa coragem de enfrentar, de começar uma situação para poder lá na frente se ter um lucro. É impossível não passar pelo 7 de ouros para obter algum lucro. Então esse 7 de ouros ele traz no futuro como essa ousadia, como algo que vai ser feito de uma forma muito ousada, que muita gente vai criticar na economia para poder passar, mas isso não é agora. Isso ainda vira esse ano, e provavelmente até o meio do ano que vem, muita coisa vai ser ainda avaliada, cortada, vetada, voltada, para com que possa existir algum tipo de movimento que possa jogar a semente e futuramente ter um lucro, segundo o que o tarô, que a Cruz Celta está mostrando em relação à economia. Até eu diria que tem muitos setores que vão ser mexidos, sim, e que pelo próprio Paulo Guedes, ele já tinha mexido em muita coisa, mas que ele tem que manter esse isolamento e essa frieza para com que isso não se volte contra ele, tá? Que de burro ele não tem nada. E, as influências, né, o resultado, como está agora o mundo. O mundo, ele mostra os ambientes atuais, as situações que vai junto com a carta do cavaleiro, que é a posição da situação. Mostra que sim, que o mundo, ele simboliza o quê? Ele simboliza que todo o universo, né, dentro da economia, muita coisa, mesmo não parecendo ser muito boa, está caminhando, precisa realmente ir de acordo com a maré, não pode ir contra a maré. O próprio mundo mostra que muitas coisas estão se fechando, muitas situações vão ser colocadas para finalização dentro da economia, para começar a andar. Para as coisas começarem a andar. Precisa sim passar por isso. Agora tem que ter cuidado com a vaidade, né? A energia da vaidade do Cavaleiro de Copas pode colocar a perder algumas coisas. É como se o baralho estivesse querendo dizer que ele está num caminho que ele leva a um caminho certo dentro dos resultados. Porém, ele tem que tentar ser menos egocêntrico, né? Ou até mesmo egoísta para acatar algumas coisas dentro do tempo. E tem horas que ele fica afobado, segundo o que o jogo diz. Aí mostra aqui os fatores que estão... O Rei de Espada, ele traz essa energia... Ai, ia caindo aqui o celular. Ele traz essa energia de influências sobre essa carta do mundo, que traz a energia da frieza do Rei de Espada, né? E da decisão das coisas que tem que ser resolvidas, por mais difícil que seja, porque o Rei de Espada, ele traz essa vibração de duelo, né? Vamos dizer assim, a energia do duelo, a energia do conflito, que que cria uma energia de briga, vamos dizer assim, né? Então traz sim essa vibração pesada, né? Agora que essa influência do Rei de Espada, tu sabe que essa influência externa que traz nessa energia do Rei de Espada, que são as influências externas sobre o caso, sobre a situação, sobre o tema, ele traz a influência do rei. E o Rei de Espada pode representar o rei que está no poder. O Rei de Espada, ele traz a energia daquele que às vezes radicaliza, né, as situações
mas que ao mesmo tempo ele consegue voltar atrás e para frente e para trás, de acordo com que a situação vá sendo moldada. Então, assim, provavelmente o ministro, ele encontre algumas dificuldades de lidar com o presidente, né, com o Bolsonaro, que vem na postura do rei de espada, mas que devagarinho ele vai mostrando as coisas e o rei de espada vai cedendo. Porque o rei de espada, diferente da rainha, é flexível. Por mais que ele seja duro, tenha uma postura de durão, ele acaba, se for interessante para ele acaba cedendo, né? Ele usa essa espada para cortar os obstáculos e para se defender também de situações, e ele vai usando a espada tem dois gumes, né? Ele sabe ser maleável. A rainha de espada não, ela só usa a espada para cortar os obstáculos do caminho dela, ela é mais seca. E então, dentro da situação, ele, devagarinho, ele vai colocando as coisas, ele vai concluindo as coisas e vai tendo um aval, sim. Eu não acho que uma das perguntas que fizeram muito é que se o Paulo Guedes vai até o final do mandato, né? Se ele vai até o final com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vai cedendo a certas coisas e isso vai fazendo com que o Paulo Guedes vai ficando. Porque existe muitos momentos que o Paulo Guedes vem como dama de espada armada para cortar e abandonar o barco, se as coisas não for do jeito que ele quer ou do jeito que ele tá colocando. Muitas vezes eles se batem internamente, mas o rei de espada, ele para e ele acaba, nessas influências externas, observando a situação e vai cedendo de um jeitinho, de outro jeitinho, e o Paulo Guedes, ele vai consertando algumas coisas e vão, mesmo contra a vontade dele, vão entrando num equilíbrio, vamos dizer assim. Aí eu vejo esse valete. Peraí que eu... Pronto, é porque o celular eu tô colocando numa posição para ver se não fica com muito vento, porque tá ligado o ventilador. Aí aqui já mostra o valete de copas com uma posição de medos, expectativas. Ao mesmo tempo que existe dentro da economia uma expectativa de recomeço, porque o valete é a criança, de copas principalmente, é a criança, é a doçura, é tentar fazer as coisas de uma forma mais equilibrada e reiniciando uma nova fase. Ele tem medo desse início, no que isso vai dar, sabe? Se dentro da economia essa nova roupagem de lidar com a situação vai dar certo ou vai ser uma catástrofe. Então, ao mesmo tempo, existe uma fragilidade de medos e expectativas, mas sabem-se, tem consciência que precisa sim iniciar algo, acontecer algo que tome o início de tudo, que comece novamente, mesmo com fragilidade. Porque uma coisa que eu vejo sobre a cabeça do presidente é que ele tem, não vou dizer que é medo, mas ele não gosta de ter a sensação de fazer algo errado, no sentido de que tenha crítica, né? A fragilidade do cavaleiro, do valete de copas é a crítica, ele tem horror à crítica. Então são medos e expectativas de aceitar, de acatar alguma coisa e de vir e de acontecer alguma coisa que venha um rol de bombardeio sobre ele não tem estrutura para isso, porque ele dentro dessa inquietação, desses medos, por mais que ele aparentemente seja uma pessoa direta, objetiva, fala o que quer, o que pensa, ele tem sim, é uma forma dele se defender na realidade, sabe? Ele fala já como se fosse uma forma de dar um choque para poder ninguém falar muito, porque ele não gosta dessa crítica. Então isso aí é uma coisa que faz medo a ele, mas ao mesmo tempo ele sabe que tem que acontecer algo novo, que tem que ser feito, e acaba acatando e fazendo as vontades de uma forma ou de outra, trazendo e mantendo o ministro ao lado dele, embora tem coisas que ele não concorda. Aí o resultado é a temperança. Então a pergunta é, vai acontecer alguma coisa na economia que vai melhorar, de fato, alguma coisa para os trabalhadores a longo prazo? Mas é a longo prazo mesmo. A temperança, ela fala sobre ciclos fechados, sobre mudanças, sobre o tempo, o anjo do tempo, mas que melhora. O Brasil, segundo a temperança, ele tem uma perspectiva boa no futuro, sim. Que seja com Bolsonaro, que seja com Paulo Guedes, que seja com A, com B, com C. A temperança, como resultado, juntamente com o futuro dos 7 de ouros, tem sim, para se fazer o omelete, tem que se quebrar os ovos. É fato, vai ter que mexer com alguma coisa, vai ter que fazer alguma coisa dentro da economia, dentro da praticidade da coisa. Não é
politicamente falando, é dentro da praticidade da coisa. Vai ter que fazer, vai ter que mexer, vai ter que tirar daqui, botar acolá. Vai. No 7 de ouros é inevitável. Para com que a temperança, para com que a harmonia reine novamente. Para com que o Brasil consiga, economicamente, superar isso leva muito tempo. Isso não é uma coisa para já. Vai fazer um ano ainda de governo, tá? Estamos ainda com 9 meses, né? Mais ou menos, 9 meses. E tem muita coisa ainda que tem uma prudência, tem uns erros, tem coisas que não se. Que existe uma briga de poder, sabe? Existe aqui e acolá. Mas o Paulo Guedes, ele tem uma habilidade para lidar com o Bolsonaro, sabe? É uma coisa incrível. Essa habilidade, ele faz com que o Bolsonaro enxergue que certas coisas ali, mesmo não sendo popular, é necessário. Ele tem essa habilidade com a questão de números, que mesmo o Bolsonaro não querendo fazer e achando que aquilo ali vai tornar ele impopular, ele acaba tendo que dar um jeitinho de ceder, porque ele consegue colocar a coisa de uma maneira que acaba cedendo, fazendo com que ele ceda. Por isso que eu digo que tem certas coisas no plano econômico que vai ser colocada. Inevitavelmente, porque nem modifica uma coisa, modifica outra, mas pela cruz afirma que sim, tá? Afirma que sim, e que tem melhora sim, mas a longo prazo. Ninguém espera que isso aconteça agora, em um ano, que não vai acontecer. Tem algumas coisas que melhoram, tem que ter cuidado com o excesso de vaidade, tem que ter atenção em relação a isso. Algumas coisas que foram muito prudentes no passado, agora não pode mais ser, tem que andar. E existem conflitos, como o 7 de paus mostra aqui nessa casa do inconsciente, mas a resposta é sim, vai melhorar, só que a longo prazo. Não ousem muito, nem criem muita expectativa, porque muitas coisas ainda vão ser muitas coisas vão mexer, pessoas vão perder. Então, assim, se você está no seu trabalho, mantenha seu trabalho, faça as coisas direito. Se você está planejando montar negócios, avalie o mercado, veja as possibilidades, porque tem melhoras, mas a longo prazo, devagar. Tá? É assim que o jogo responde, é assim que a cruz céltica responde, mas tem uma perspectiva positiva sim. A gente fez a leitura, eu coloquei os pontos dentro das casas, mas como resultado tem sim a longo prazo, e que quem está com medo de algumas privatizações, disso, aquilo, outro, vai acontecer, tá? Muita coisa aqui que tá parada vai acontecer, pelo que o baralho fala, porque 7 de ouros ele deixa muito claro que certas propostas indecentes, certas coisas perigosas, certas coisas ousadas, certas coisas que correm um risco muito grande de dar errado, vão fazer. Mas a temperança mostra que com o tempo as coisas vão se equilibrando. É assim que aparece. Pois, gente, um abraço, um excelente final de semana, um excelente sábado. E tem a minha apostila de curso, eu já coloquei. Eu transcrevi o curso em videoaula para apostila. Coloquei a apostila, mais as colocações que eu coloco no vídeo, de forma, né, que eu mandei transcrever, e ficou bem legal o curso por escrito. Então, quem tiver interesse, ele é um pouco mais barato do que os videoaulas. Mas quem tiver interesse de comprar os videoaulas, junto com a apostila e com o certificado, também pode ser. A gente faz um pacote com desconto. Mas quem quiser só a apostila, apostila curso. Então, ele é o curso. Ele não é só uma apostila. Só a apostila de baralho cigano é uma coisa. E essa apostila reciclada, ela é um curso. Ela vai ter as coisas que eu digo, a minha visão, a minha forma de colocar, as minhas explicações por escrito. Tá? Quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp, e eu mando via e-mail ou via WhatsApp, o PDF, tá? E aí vocês vão estudando, tá bem legal, bem interessante. E futuramente, pro próximo mês, eu vou juntar os arcanos, vou fazer um novo vídeo aula dos arcanos menores e vou juntar, tá? Tudo junto na apostila de arcanos menores, e fazer tipo um estilo curso também por escrito, tá bom? Acho que no próximo mês tá saindo. Pois, gente, um abraço e até amanhã.